várias vezes. Eu já falei com os irmãos algumas vezes, sei que alguns pregadores já pregaram nesse contexto do segundo livro de Crônicas, ou das Crônicas, no capítulo 20, versículo 20. E é muito conhecido quando Josafá, que era um rei, ele fica em pé diante de uma situação e ele diz assim: ouça, ó Judá, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Os irmãos já ouviram bastante vezes esse versículo, já? Amém. Eu também já ouvi, já preguei, mas fui despertado para algo que eu não tinha tentado, pelo menos da forma como atendei recentemente. E eu quero compartilhar com os irmãos o que eu ganhei, e eu entendo que Deus vai também dar algo ao coração dos irmãos. Amém. Tá bom, queridos? Bom, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte: nós vivemos num mundo em que decisões devem ser tomadas a cada dia. Você vai tomar decisões em relação à sua família, muitas vezes em relação à escola, seus filhos. Você vai tomar decisões muitas vezes no trânsito. Vai. E por vezes temos a percepção de que estamos numa rota em que Deus está aprovando. Deus está satisfeito conosco. Mas outras ocasiões, no entanto, nós entendemos que nós devemos retornar onde falhamos. Ou seja, às vezes a luz brilha e você entende: eu não estou tão da forma como Deus gostaria. E aí você entende que é necessário retornar. E isto não é absurdo. A Bíblia mostra no livro de Apocalipse, capítulo 2, no versículo 5, quando Deus chama a atenção de um servo seu, um pastor, que estava sendo aprovado em inúmeros itens, mas havia um item que Deus chamou a atenção. E Deus falou para ele: eu tenho uma coisa contra você, que você, no caso você e a igreja a qual você está conduzindo, ela abandonou o primeiro amor. Sabe o que Deus fala? Deus fala assim: lembra onde você caiu, arrepende e pratica as primeiras obras. Ou seja, você fracassou, mas isso não é o fim. Lembra onde você fracassou, se levanta, volta e continua a jornada. Amém? Então, um tema para essa palavra, eu considerei dois temas. Eu coloquei o tema assim: retornando ao caminho. Retornando. Me ajuda. O tema é retornando ao caminho. Amém. Glória a Deus. Então, por que retornar ao caminho? Porque às vezes, por uma falta de vigilância, acabou se desviando um pouco. Eu até havia comentado, é como se você estivesse saindo da rota. Ou seja, há um caminho traçado por Deus, alguém dá uma afastada, mas depois é possível voltar. Então, nesta noite, nós vamos falar sobre estar retornando ao caminho. Amém. E este versículo, irmãos, eu entendo que foi bem isso que aconteceu. Quando Josafá proclamou isso, era como se ele estivesse dizendo: eu estou retornando ao caminho. Mas vamos ver então, por que retornou ao caminho? O porquê do retorno ao caminho, nesse caso aqui, é que no segundo livro de Crônicas, nós temos o rei encorajando o povo a crer em Deus, em Deus e nos profetas. Então, aparentemente, é normal essa postura. Mas nesse caso em particular de Josafá, é o retorno a um caminho abandonado. E esse caminho não foi abandonado só por ele. Esse caminho foi abandonado também pelo seu pai. Então, o seu pai viveu uma situação e ele acabou vivendo uma situação bastante parecida. Mas agora eu entendo que ele estava voltando ao caminho. Então vamos lá. Irmãos, houve uma divisão do povo de Deus. O povo de Deus era um e houve uma divisão. E essa divisão, na verdade, inclusive, aconteceu por conta do pecado de Davi. Que Deus falou que haveria de haver divisão sobre ele. Então ficou, na verdade, praticamente 10 tribos conhecidas como o Reino do Norte. E esse Reino do Norte usou e ficou com o nome de Israel. E 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, ficaram conhecidas como o Reino do Sul. Então, denominado Judá. Israel, o Reino do Norte, e Judá, o Reino do Sul. E Judá, evidentemente, tinha os seus reis. E Israel tinha também o seu rei. E houve um rei
em Judá por nome Asa. E foi um rei, segundo a Bíblia, foi um rei que ele viveu bem aos olhos de Deus. Quando fala que alguém foi bem aos olhos de Deus, significa procurou colocar no seu coração em observar as palavras de Deus. Então Asa, o pai de Josafá, foi alguém que procurou proceder diligentemente na presença do Senhor. E ele temia o Senhor e andava nos seus caminhos. Inclusive, ele teve grande vitória sobre os seus inimigos, que na época, inclusive, eram mais numerosos do que ele. Ele tinha muitas pessoas à sua disposição. Ele tinha praticamente em torno de 580 mil valentes, pessoas que estavam guerreiros, prontos para pelejar. Esse era o rei Asa. Só que naquela época, as pessoas pelejavam muito, tinha muitas guerras. E houve um exército muito maior do que o exército de Israel, do que o exército de Judá, que era comandado por Asa. E a Bíblia fala que Asa, ele buscou ao Senhor, ele orou ao Senhor, ele esperou em Deus, e Deus fez algo que humanamente falando não dá para explicar. Um exército menor venceu um exército muito maior do que o dele, e a Bíblia fala que eles atribuíram essa vitória ao Senhor Deus. Então esse era Asa. E Asa, inclusive, ele fez algumas coisas além, porque quando ele assumiu, algumas coisas inadequadas aconteciam. Também a sua mãe, que tinha por nome Maaca, ela havia feito um ídolo, construiu um ídolo, e esse ídolo estava lá, sabe? E ela era praticamente conhecida ou considerada como uma rainha-mãe, e agora ele era um rei. Ele vai deixar que haja idolatria no reino? Ele vai valorizar a sua mãe, honrar a sua mãe e deixar de honrar o Criador? A Bíblia fala que Asa se posicionou, e isso é uma lição para mim e para você também. Eu sei que você ama a sua família, eu amo a minha família, nós amamos os irmãos e temos que honrar a nossa família, honrar os nossos irmãos, mas não podemos esquecer de honrar a Deus. Se em algum momento estiver em xeque honrar alguém e honrar a Deus, que Deus ganhe o meu e o seu coração e que nós possamos honrar a Deus. Então Asa, ele destituiu a sua mãe daquele posto de honra. Ele não apenas quebrou aquele ídolo, esmiuçou aquele ídolo e queimou, pôs fim àquele ídolo. E a Bíblia fala que Deus dos altos céus se alegrou com a atitude de Asa. Louvado seja Deus pela atitude de Asa. Amém? E ele reinou muitos anos. As referências disso que eu estou falando, irmãos, estão no segundo livro de Crônicas, do capítulo 14, do versículo 1 ao 6 e também do versículo 11 ao 13. Agora, alguém que ama Deus, fica claro, você lendo a biografia de Asa, fica claro que ele amava a Deus. E eu entendo que nesta noite eu estou falando com pessoas que amam a Deus. Amém. Pessoas que se renderam a Deus, pessoas que de alguma forma abandonaram algumas coisas para estar no caminho do Senhor. Assim como Asa. Agora ocorre que Asa, mesmo tendo alguns acertos, houve um momento em que Asa deixou de observar alguns preceitos. Um deles, eu vou falar com os irmãos agora, é que Asa fez uma aliança. Quando se faz uma aliança, você está dizendo praticamente que você está sendo um com aquela pessoa. E o que aconteceu? É que, como ele era rei de Judá, e Israel tinha um rei. E o rei, na época, o rei de Israel era Baasa. Ele fala que ele cresceu muito o seu exército e ele quis pelejar contra Asa, que era rei de Judá. E Judá, e esse rei, que estava acostumado a ter vitórias, estava acostumado a depender de Deus, sabe o que ele fez? Ele não dependeu de Deus, ele não orou ao Senhor, mas ele lembrou-se que havia um outro rei que ele conhecia, que era o rei da Síria. E ele mandou alguns mensageiros dizer para eles assim: olha, que tal nós fazermos uma aliança? Vamos fazer uma aliança porque eu estou em perigo, então eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. E aquele rei, que não tinha nada a ver com Deus, ele falou assim: eu estou disponível, disposto a fazer uma aliança com o Senhor. Os irmãos estão vendo que a nossa vida cristã, ela não se resume a um período de tempo, mas ela tem uma continuidade, ela é muito dinâmica, vai acontecendo e acontecendo. Asa teve muitos acertos, você não teve? Muitos, foram muitos anos. Ele reinou mais de 30 anos. Na verdade, ele reinou 41 anos em Judá.
Mas praticamente lá para os 30 e poucos anos, então aconteceu esta aliança que ele fez indevida, que Deus não provou. Mas eu louvo a Deus que mesmo quando alguém faz algo inadequado, Deus não descarta essa pessoa. A Bíblia mostra que o nosso Deus, Ele é Pai das misericórdias. E na verdade, irmãos, não é que a palavra de Deus se renova a cada manhã, não. A palavra de Deus não se renova. O que acontece é que você vai na palavra de Deus e ela é nova para você. A palavra é a mesma. Ela vai ser nova para você por conta da unção do Espírito Santo. O que a Bíblia fala é que as misericórdias do Senhor é que se renovam cada manhã. Então às vezes você tropeçou, ou eu tropecei, espiritualmente falando, e Deus com misericórdia te levantou, aí depois você tropeça de novo. Você pode esperar que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Amém? Então as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E Deus olhou para Asa. E a Bíblia fala que Deus usou um homem para falar com ele. Gostoso, irmãos, eu vou na Bíblia e eu vejo Deus falar com pessoas. E a Bíblia fala que Deus usou um profeta. Esse usou um profeta e o nome dele era Anani, guardem. Asa falhou e Deus usou um profeta por nome Anani para falar com ele. E isso está escrito na Bíblia, no segundo livro de Crônicas, capítulo 16, versículos 7 a 9. Eu estou dizendo isso para os irmãos, até dando a referência, segundo Crônicas 16, 7 e 9, para os irmãos colocarem aqui no telão, porque eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo, mas ele foi escrito num contexto que não era um contexto de aprovação. Era um contexto de reprovação. Mas dá para encaixar muitas nos dois lados. Então o profeta Anani vem para o rei, que era Asa, e fala para ele: mas o que está acontecendo? Você esqueceu do que Deus fez com você no passado? Você esqueceu que tinha um exército muito maior do que o seu, que ia pelejar contra você, e você clamou ao Senhor, você orou ao Senhor, e o Senhor ouviu a sua oração? Por que agora está fazendo uma aliança com um povo que não é o povo de Deus? Você está esquecendo da sua história? Você está esquecendo do seu passado? Você está esquecendo que a boa mão do Senhor foi sobre a sua vida? Aí tem esse versículo, olha só o versículo. Eu vou ler o versículo 16, 9 agora. Quanto ao Senhor, o profeta dizendo, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Deus está dizendo: olha, Asa, lá no passado você estava numa condição delicada, e sabe o que aconteceu? Você olhou para o Senhor, e sabe o que aconteceu? Deus olhou para você. Aliança como essa não tem. Então eu quero que você, irmão, que você, irmã, lembre de algumas vezes no passado em que você olhou para Deus, em que você recorreu ao Senhor, e você sabe que o Senhor atendeu a sua oração. Não esqueça, não esqueça. Lembre-se daquilo que Deus fez em seu favor. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração, a Bíblia para esse aqui, para essa versão fala, é perfeito para com ele. Mas aí ao finalzinho, nisto pois procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Então era alguém que estava posicionando-se diante de Deus, mas agora falhou, deixou de observar alguns preceitos. Isso pode acontecer na vida de quem serve ao Senhor. Agora, nós falamos que a misericórdia, a oportunidade. Será que já aconteceu alguma coisa parecida comigo e com os irmãos? Ao longo da nossa jornada cristã, queridos? Já houve alguma situação em que, por misericórdia, o Espírito Santo vem, brilha a luz, e nós entendemos: eu preciso melhorar essa área. Eu preciso avançar nessa área. A rota é essa, e eu não vigiei tanto, eu dei uma deslocadinha, estou meio fora da trajetória. Ou dei uma deslocadona, estou mais fora da trajetória. Aí o Espírito Santo fala: ainda há esperança. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e fora mim não há outro. Aí Deus te chama, e aí você volta ao caminho por misericórdia. Então Deus está dando oportunidade para retomar. Mas Asa, irmãos, a Bíblia fala que ele fez uma outra coisa. No 30º ano do seu reinado, a Bíblia fala que ele ficou doente. Era um servo de Deus, era um rei e ficou doente. Não há problema em ficar doente. A
questão é onde está o coração doente. Os irmãos sabiam? Os irmãos têm a probabilidade de ficar doentes também, não? Sim. Sim, nós podemos ficar doentes. Mesmo sendo servos de Deus, nós podemos ficar doentes. Mas aqui está dizendo que o problema não foi que ele ficou doente, não, mas a Bíblia fala que ele ficou doente e ele não recorre ao Senhor, ele não se lembra do Senhor, ele confia simplesmente nos médicos, ele confia tão somente nos médicos. E a Bíblia, sabe os olhos de Deus que estão olhando, que estão passeando sobre toda a terra? Deus não está vendo só a pessoa doente, Deus está vendo como é que a pessoa age naquele momento de doença. Deus está vendo o que a pessoa fala naquele momento de doença. Como é que a pessoa se relaciona com as pessoas quando está doente? Então os olhos de Deus estão vendo tudo. E a Bíblia fala que isso não agradou também ao Senhor. Então a aliança foi indevida. E agora a postura dele também Deus desaprova. Bom, irmãos, no 41º ano, e ele seguiu. Ele não voltou ao Senhor. E ele seguiu. E vocês lembram que houve um profeta que veio chamar a atenção dele? Qual foi o nome do profeta? Anani. Anani veio e chamou a atenção dele, mas ele não se arrependeu e seguiu sem voltar-se ao Senhor. Ele morreu no 41º ano do seu reinado. E aí, com a morte dele, alguém iria reinar. Agora sim, nós começamos a falar sobre quem? Sobre Josafá. Josafá, ele começa a reinar. E ele tinha, se não me engano, 35 anos quando começa a reinar. E graças a Deus, a Bíblia fala que Josafá, ele foi bênção aos olhos do Senhor. Ele também levou o povo a adorar a Deus. E ele andou nos caminhos. E uma coisa gostosa que eu vi aqui na Bíblia, a Bíblia fala que Josafá andou nos caminhos de seu pai. Só que a Bíblia não fala que ele andou no caminho de seu pai Asa. A Bíblia fala que ele andou no caminho de seu pai Davi. Glória a Deus. Então havia alguém que a biografia estava um pouco elevada ainda acima da biografia de Asa. Então o coração de Josafá estava sendo um coração aprovado, estava sendo visto por Deus como alguém que estava andando no caminho do seu antecessor. Quem? Seu pai Asa? Não, o próprio Davi. Então que Deus abençoe a mim e a você. Se nós não tivermos, Deus tem preparado, mas caso não tenha alguém talvez próximo da nossa geração, para você se espelhar, que você lembre que tem alguém que já viveu um pouquinho antes, que ele seja o seu modelo. E eu quero dizer para você que você tem um modelo por excelência para se espelhar, e esta pessoa é o Senhor Jesus. Amém? Que você possa agir, que você possa ser considerado por Deus como alguém que está agindo segundo o padrão estabelecido por ninguém menos do que o Senhor Jesus. Quem é você? É alguém que anda nos caminhos do Senhor Jesus. É alguém que anda nos caminhos do Senhor Jesus. Glória a Deus. E ele teve, irmãos, ele prosperou. O fato de ele procurar andar na presença de Deus, ele prosperou. Prosperou. O seu pai havia tido 580.000 soldados. Ele teve 1.060.000 pessoas à sua disposição para sair na batalha. Quando o povo de Deus saiu do Egito, eram mais ou menos 600.000 homens. 600.000, de 18 anos para cima. Agora que o reinado de Josafá, ele tinha aproximadamente 1.060.000 homens, só homens, preparados para a guerra, preparados para a batalha. Então era alguém que Deus esteve engrandecendo, que Deus esteve abençoando. Deus lhe deu graça. Eu quero que você acredite que Deus tem poder para te fazer prosperar. Deus tem poder para te dar graça. Deus tem poder para te fazer avançar, pelo fato de você viver nos caminhos do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas o seu pai, ele fez uma aliança indevida. E agora você tem Josafá. Ele vai fazer a mesma coisa, esquecendo-se da história que aconteceu no passado. Deus reprovou a atitude do seu pai. E agora Josafá, a Bíblia diz, irmãos, até não havia um problema maior à sua frente, mas a Bíblia diz que ele faz uma aliança com um rei. Que rei é esse? Era um rei de Israel. Os irmãos ouviram falar de um rei chamado rei Acabe? Já viram, né? Esse rei Acabe, ele não era alguém que tinha um coração para com Deus. Era alguém com um coração corrupto. Infelizmente era um ímpio. Quando ímpio é que praticava impiedade e que não observava os preceitos de Deus. E ele era rei em Israel. E Acabe chega para Josafá e fala assim: vamos fazer aliança.
Irmãos e irmãs, nem toda aliança está de acordo com a vontade de Deus. Os irmãos já consideraram isso? Já pensaram nisso? Vocês são servos de Deus e eu também sou servo de Deus. Então nós não vamos viver a nossa vida entendendo que nós temos liberdade para fazer tudo. Na verdade, Deus tem um propósito para mim e Deus tem um propósito para você. Há alianças e alianças, mas essa aliança de um servo de Deus com alguém que está vendo a impiedade do caso Acabe, Deus não tem prazer. E Josafá, ele fez aliança com Acabe. Incrível, ele fez uma aliança com Acabe. Estava indo tão bem, e agora ele dá uma escorregada. Mas louvado seja Deus que não deixou Josafá sem oportunidade de voltar. O que acontece com Josafá? Josafá, ele faz aliança com o rei, e algo também acontece. Lembram que Deus chamou a atenção de alguém lá para falar com o rei Asa, que havia saído da trajetória, Anani. Agora eles estão diante de uma situação, e aí ele fez uma aliança com o Acabe e fala assim: será que não tem alguém para consultar a Deus? Porque nós vamos ir contra um exército inimigo. Eu gostaria de ouvir a voz de Deus para saber se nós vamos ou não vamos. E haviam muitos profetas. Irmãos, sabe que profeta? Profeta é alguém que deve receber algo de Deus e falar com os irmãos. No Velho Testamento era algo como que o Espírito de Deus vinha sobre a pessoa e a pessoa falava algo por Deus. No Novo Testamento nós entendemos que é um dos dons do Espírito Santo, que a pessoa seja usada por Deus para falar aos irmãos. Algum dom de profecia. Mas um outro dom de profecia também é quando alguém, fazendo uso da palavra, está expondo a palavra de Deus. Hoje, que os irmãos possam ver o Amarildo como um profeta. Alguém que está fazendo o quê? Falando a palavra de Deus ao coração dos irmãos. E naquela época, muitas pessoas estavam dizendo assim: vocês podem subir, os dois reis, com os reinos, podem subir, que não vai acontecer problema nenhum. Vocês vão vencer e vão voltar vitoriosos para casa. Eu não sei se Josafá desconfiou, mas ele fez uma pergunta: será que não há mais nenhum profeta aqui pelo qual nós consultamos ao Senhor? Aí Acabe, diante dessa pergunta, disse assim: tem sim, tem mais um profeta. Só que um detalhe, ele nunca profetiza coisa boa a meu respeito. Incrível! Por que será que esse profeta não profetizava coisa boa a respeito dele? Os irmãos já tiveram a experiência de achar que eu acho que o cara me persegue, mano. Eu acho que ele me persegue, porque ele a palavra parece que só está chamando a atenção. Irmão, irmã, se Deus tem algo dirigente para nós basearmos o nosso falar, o nosso conselho, que sejamos fiéis à palavra do Senhor. É para mim e é para você também. Amém, queridos? Nós não fomos chamados para bajular pessoas, nós somos chamados para levar as pessoas aos cuidados do Senhor Jesus. Amém. Fomos chamados a levar as pessoas para terem uma reação, uma postura, depois que elas forem iluminadas pela palavra. Irmãos, eu louvo a Deus. Ontem eu tive uma experiência tremenda na minha casa. Uma pessoa esteve conosco lá e nós tivemos a oportunidade de estar ministrando a palavra. Aí a ponto de dizer o seguinte: olha, agora aquilo que vocês ouviram é suficiente para vocês se posicionarem diante de Deus. E eu creio, continuo crendo, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. O rei Acabe cede, traz o profeta. Qual o nome dele? Micaías. Trouxeram Micaías. E quem foi buscar Micaías falou assim: Micaías, os 400 estão falando que vai dar tudo certo. Então, se você falar isso, fechou, não tem problema. Micaías falou assim: eu falo aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Aí Micaías trazem Micaías. E aí Micaías chega diante dele, está os dois reis sentados, com a sua vestimenta, aliás. E aí Micaías fala o seguinte: olha, não subam, porque se subirem, Deus já me mostrou todo o povo como se não tivesse dono. Aí Acabe se ira. Não falei para você que ele só fala mal a meu respeito? Olha aí, os 400 estão falando beleza, e ele está falando para não ir. Que negócio é esse? Aí o profeta falando da parte de Deus. Aí Acabe se levanta e fala assim: leva ele, prendam-no e deem só pão e água.
até nós voltarmos da peleja. Aí o profeta, ele sabia quem tinha chamado ele. O profeta sabia quem tinha falado com ele. O profeta diz o seguinte: se você descer, é porque Deus não falou comigo. Vocês vão entendendo? Porque se você subir, você está com sua conta em risco. Acabe ouviu o que Deus falou na boca do profeta? Não. Guarda o profeta na cadeia, guarda o profeta na masmorra, dá pão e água. E eles subiram. E eles subiram, irmãos. Eles subiram sem a bênção de Deus. Josafá fez uma aliança. O seu pai havia feito uma aliança. E Josafá também fez uma aliança. E o rei pensou o seguinte: vamos fazer o seguinte. Eles sabem, nós vamos na guerra. Eles vão muito observando onde está o rei. Porque se você ferir o rei, o povo não se dispersa. Por isso que Jesus falou assim: olha, quando você fere o pastor, dispersam-se as ovelhas. Aí Acabe fez o seguinte: eu vou estar escondido aqui. Pegou a vestimenta real e colocou sobre Josafá. Josafá, você representa o rei aí e eu estou escondido. E assim foi. E houve peleja. O inimigo determinou o seguinte: não fiquem muito preocupados com os guerreiros, preocupem-se com o rei, invistam nele para acabar com ele. Então, quando viram Josafá vestido de rei, todos eles foram a uma para tentar o quê? Destruí-lo. Então Josafá, na verdade Josafá não só que ele escapou, a Bíblia fala que Josafá, ele orou e ele clamou ao Senhor. E o Senhor permitiu que ele escapasse. E o rei de Israel, que estava lá, tranquilo, escondido, a Bíblia fala que alguém, de forma até inadvertida, entesou o arco e jogou, de forma até quase que involuntária, e a flecha entrou entre a armadura do rei e ele foi alvejado. Ele ficou aquele dia, mas no final da tarde, a Bíblia fala que ele morreu. Por quê? Porque Deus havia dito: não subam, porque se subirem, estão por sua conta em risco. Então, não ouvir a voz do profeta, irmãos, a pessoa fica vulnerável. Ele ficou vulnerável e ele desceu. Mas graças a Deus que Josafá, ele fez algo que seu pai não fez. Quando seu pai foi libertido, na verdade seu pai não se rendeu. Agora a Bíblia diz que Deus envia alguém para falar com Josafá. Quem Deus enviou? Eu marquei o nome aqui. O nome da pessoa é Jeú. Oportunidade. Voltar aonde caiu. Deus envia uma pessoa chamada Jeú. Quem é Jeú? Ele é filho de um homem que havia falado com Asa. Asa falhou, não falhou? Deus enviou um homem para falar com ele. Qual é o nome dele? Anani. Agora, Asa tem outra pessoa no seu lugar, que é o seu filho Josafá. Quem vem falar com Josafá? O filho de Anani, que tinha por nome Jeú. Olha só que coisa linda. Um profeta falou, o outro não ouviu, mas o seu filho aprendeu que ser profeta é bênção. Quer ouçam ou deixem de ouvir, falar a palavra de Deus é bênção, é honra, irmãos. Agora vem Jeú e conversa com Josafá. Josafá, como você procedeu dessa forma? O que você fez? O que está acontecendo? Você se uniu a Acabe, ao ímpio. Josafá, se arrepende e volta ao Senhor. Irmãos, nós vamos entender que Josafá aproveitou a oportunidade e ele tomou uma nova postura. Por quê? Porque ele chegou, isso aqui está escrito no capítulo 19, depois eu falo para os irmãos. No capítulo 19, então o rei Josafá volta, ele passa para sua casa e ele é chamado a atenção por Jeú. E quando ele é chamado a atenção, ele já fala que ele tem um novo começo. Ele começa a acertar as coisas, e manda mensageiros por todos os termos para dizer o seguinte: voltem-se ao Senhor, ajustem a rota, porque nós somos servos de Deus. E a Bíblia fala, irmãos, que ele teve um período de descanso ao seu reino. Agora sim, nós entramos no capítulo 20. Então o que aconteceu? Asa falhou, Deus enviou um profeta, Anani, e ele não se arrependeu. Josafá falhou, Deus enviou o profeta Jeú e chama a sua atenção, e ele volta ao Senhor. Na vida cristã, você pode ter falhado, eu posso ter falhado. A questão não é se nós falhamos, a questão é, quando a luz brilhou, o que nós fazemos? A luz brilhou, nós continuamos no erro, ou nós nos rendemos ao Senhor e ajustamos a rota e retornamos ao caminho? O tema da mensagem
é retornando ao caminho. Amém? E a vida continua. E Josafá continuou sendo rei. E agora houve uma situação delicada. Qual que é a situação? No capítulo 20, a Bíblia fala que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, tanto os moabitas quanto os amonitas e também os moradores das montanhas de Seir, se levantaram e se uniram. Irmãos, olha, se uniram para quê? Para formar um exército numeroso para ir contra Josafá, porque Josafá era abençoado. Então eu quero dizer para você que é possível que, pelo fato de você ter algumas conquistas, é possível que o inimigo vai gerar de algumas formas, algumas situações, para que pessoas se unam para se levantar contra você. Agora eu quero dizer para você que se você estiver na presença do Senhor, você pode continuar descansando, porque o Senhor, não há Deus como o Senhor nosso Deus. E quando o salmista fala, irmãos, olha, qual foi desse versículo? Porque quando o salmista fala isso, eu entendo que ele está vivendo um momento de gozo na presença de Deus. O salmista fala assim, olha, uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós só fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Isso é descansar em Deus. Agora, irmão, Josafá está ali, tem um exército numeroso, mas Josafá aprendeu algo. Eu posso depender do Senhor, eu devo depender do Senhor, eu posso voltar ao Senhor. E a Bíblia fala que Josafá ele ora, ele faz uma oração. Eu vou ler um pouco para os irmãos. Está escrito no capítulo 20, no versículo 7. Ele fala assim: ó nosso Deus, lançaste fora os moradores da terra, de diante do teu povo Israel, e não deste a semente de Abraão, teu inimigo, para sempre. O teu povo habitou nela edificaram um santuário ao teu nome. Foi lá que construíram um templo, Deus. E edificaram dizendo assim: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença, diante desta casa que leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Irmãos, vocês estão vendo esse versículo? Está dizendo assim, olha, se algum mal nos sobrevier, ou seja, se está dizendo que se acontecer, há a possibilidade. Deus não está afirmando, mas há a possibilidade. Só que uma coisa, Deus também fala: se alguma coisa acontecer, eu já providencio escapar para vocês. Olha só, se algum mal sobrevier, pode ser que sobrevenha espada, pode ser que sobrevenha alguma luta, irmãos, sobre a nossa vida. Sim. Pode ser que venha algum juízo, alguém vai estar te julgando, às vezes de forma inadequada, pode ou não? Quando fala peste, algum mal pode acontecer na nossa vida? Sim. E pode acontecer de repente passarmos algumas necessidades, problema de crise, alguma coisa parecida? Só que aí ele fala assim: mas se acontecer alguma coisa parecida, nós nos apresentaremos diante da tua casa, Deus, diante do lugar que o Senhor preparou para que nós aqui nos reuníssemos, e nós vamos clamar o seu nome. E a Bíblia fala, nós cremos que o Senhor vai nos socorrer na nossa angústia, Deus. O Senhor não vai só nos ouvir, mas o Senhor vai também nos livrar. Louvado seja o Senhor. O Deus da Bíblia é o Deus que ouve e o Deus que livra. É por isso que no Salmo de número 91 ele fala assim: ele me livrará, ou melhor, perdão, ele me invocará, Deus dizendo, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Aleluia. Deus ouve, Deus responde e Deus tira da angústia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Mas Josafá então faz uma oração, e nesta oração ele declara algo também. Olha a declaração que ele faz no versículo número 12. Versículo 12: nosso Deus, o Senhor não os julgarás, pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Olha que declaração tremenda, irmãos. Eu gostaria que você se visse, que muitos irmãos se vissem numa situação parecida. Porque sabe qual a declaração que ele fez? E ele foi honesto. Ele era um servo de Deus, ele foi honesto. Deus, nós não sabemos o que faremos. Quantas vezes que você e eu estamos diante de uma situação em que você enxerga o problema, enxerga a circunstância, e você fala: Deus, não sei o que fazer. Isso não é um problema, irmãos. Não saber o que fazer na hora não é um problema. A questão é: onde estão os seus olhos? Porque ele falou o seguinte: não sei o que fazer, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Eu não sei o que fazer agora, mas tem uma coisa: o meu olho não está se vagando, não. O meu olho, Deus,
Nossos olhos estão postos no Senhor. Porque nós sabemos que do Senhor vem a resposta. Nós sabemos que do Senhor vem a provisão. Nós sabemos que do Senhor vem o que precisa vir. Deus, independentemente do que eu preciso, eu sei que do Senhor vem. Amém? Glória a Deus. Fiz essa oração. E a Bíblia fala, irmãos, o que acontece? Quando alguém ora, o que Deus faz, irmãos? Deus responde, queridos. A Bíblia fala no livro de Cânticos dos Cânticos, Deus dizendo assim, olha, faz-me ouvir a tua voz, clama a mim. Deus fala assim, faz-me ouvir a tua voz. No livro de Jeremias, ele fala assim, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que vocês não sabem ainda. Então agora Deus responde. Como é que Deus responde? Deus envia o Espírito dele. Deus envia o Espírito dele no meio da congregação, e a presença de Deus é percebida. Aí os irmãos percebem, Deus está no nosso meio. Aleluia. Irmãos, uma coisa tremenda que nós como igreja precisamos recobrar é perceber que Deus está no nosso meio. Os irmãos imaginam que nós viemos aqui esta noite, nós chegamos diante da mesa do Senhor e nós estamos aqui sozinhos? Irmãos, nós estamos desfrutando da presença do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é poderoso para poder mudar circunstâncias, é poderoso para tocar corações, é poderoso para abrir olhos, para nós percebermos que o gigante não é mais gigante, mas que o Senhor nosso Deus é tremendo e Ele está no nosso meio. Aí Deus fala através do profeta. Deus fala assim, glória a Deus. É gostoso no versículo 14. Vamos para o versículo 14, por favor. Aleluia. Vamos ler comigo o comecinho do versículo? Mas bem forte. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Para aí. Mais uma vez. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Para aí. Mais uma vez. Só que agora você vai ler isso aí, acreditando que o Espírito do Senhor também está no meio da congregação. Amém, irmão? Vamos lá. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é muito normal que quando o povo de Deus se reúne, o Espírito do Senhor venha e seja pairando, conduzindo a congregação do Senhor. E aí o profeta se levanta, e o profeta, filho de Zacarias, filho de Manaia, ele se levanta e diz assim, ei, glória a Deus. Deus vai falar algo, Deus está falando algo no meu coração, e eu quero transmitir para vocês. O que ele fala? Eu marquei aqui, já não estou mais lendo nada. Deus disse assim, glória a Deus. O Espírito do Senhor veio. Os irmãos lembram que eu falei uma coisa muito importante, Deus repete ela? Eles estavam com medo? Estavam. Eles tinham motivo para ter medo? Tinham. Aí o Espírito de Deus vem no meio da congregação e fala o seguinte, versículo 15: dai ouvidos, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, também. Josafá, como que você vai dizer? Josafá, seu pai ouviu, não valorizou. Você também ouviu, não valorizou. Mas agora, Josafá, você tem a oportunidade de se arrepender e ouvir a palavra de Deus. Ouça, Josafá. Olha assim, não temam, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus. Irmãos, sabe o que aconteceu? O Espírito veio. Eu quero que os irmãos acreditem que quando estamos unidos, o Espírito vem em nossa direção. Tinha motivo para estar assustado, tinha motivo para temer, mas na palavra de Deus você tem também. Pastor, você não sabe o problema. Eu não, mas Jesus sabe. Pastor, você não sabe o vale que eu estou. Eu não, mas Jesus sabe. Pastor, você não está vendo a multidão. Não mesmo, mas Deus está vendo. Nós estamos falando agora há pouco, os olhos de Deus, eles passam por toda a terra, por toda, até na sua casa, até no seu trabalho, até na escola que você estuda, até na igreja. Os olhos de Deus passam, vê tudo, positivo e negativo. Só que tem uma coisa, ele se mostra forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Aleluia. E aí continua, não temam nem se assustem, porque essa peleja de vocês, esta é a peleja de Deus. Alguém podia pensar, Deus, não tem como é que eu não vou ter, como é que eu não vou me assustar? A beleza pode ser do Senhor, mas tem uma multidão lá. Você vai fazer o que, Deus? Qual que é a estratégia? Deus só não tem estratégia. Fica sossegado. Irmãos, Josafá, ele havia escorregado. Ele fez uma aliança, estão lembrados? Que não devia. Ele foi chamado a atenção pelo profeta. Mas agora, ele aprendeu. Eu vou dar ouvido ao profeta.
volta. Aí Josafá se apodera daquela palavra que ele está ouvindo. E o povo estava reunido, ele falou assim: olha só, querido. O mesmo profeta falando ainda: nesta batalha não vão pelejar. Versículo 17. Avança um pouquinho, versículo 17. Não, vocês não vão pelejar, vocês só vão ficar em pé. Vocês vão ver a salvação do Senhor nosso Deus. Aí ele fala de novo. Irmão, se Deus está falando de novo, é porque tinha muita gente que estava presa ainda. Aí ele fala de novo: não temam e nem vos assustem. Amanhã vocês saem ao seu encontro e o Senhor será convosco. Glória a Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, eu estou profetizando sobre a vida dos irmãos agora. Como servo de Deus, como boca de Deus, eu estou dizendo: você que está enfrentando inúmeros adversários, inúmeros problemas que são maiores do que os seus, do que a sua capacidade de administrar, em nome do Senhor Jesus, você não vai receber uma estratégia. Em nome do Senhor Jesus, você vai receber graça. Você vai receber a unção do Espírito Santo de Deus para olhar a situação, viver a situação e saber que você não está sozinho, que ninguém menos que o Senhor Jesus está segurando nas suas mãos. Você vai entrar, você vai sair e a bênção do Senhor vai ser sobre a sua vida. Alguém recebe, irmão? Glória a Deus, festeje, pode adorar o Senhor, porque se vê pela fé. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvido e ouvir o quê? A palavra de Deus. O problema estava lá, o exército ainda estava lá, mas eles ouviram a palavra, se apoderaram da palavra. E quando se apodera da palavra, irmãos, aí a pessoa descansa. Aí agora Josafá se levanta. Oh Deus, aleluia, Senhor. Irmãos, é gostoso. É gostoso depois que passa, né? Na hora não. Mas é gostoso, às vezes, você ser colocado dentro de uma situação que você fala: Deus, se não for o Senhor. Aí quando passa, você fala: Senhor, se não fosse o Senhor mesmo. Aí você fala: Deus, tinha que ser o Senhor. Como é que vai enfrentar problemas se não for o Senhor? É assim, irmão. Problema pequeno, você precisa do Senhor. E problema aparentemente gigante, você vai precisar do Senhor do mesmo jeito. Se não for ao Senhor, se não for ao Senhor, se não for ao Senhor dos exércitos. Glória a Deus, é o Senhor dos exércitos. O Senhor tem exércitos. Os irmãos fazem parte desse exército. Adore o Senhor, querido. E aí o que acontece? Josafá chamou o pessoal. Olha só, Viana, o problema estava lá. Eles estavam do mesmo jeito. Aí falou: descansa, gente. Faz o seguinte, junta todo mundo, vamos adorar o Senhor. Quando eles ouviram a palavra, irmão, sabe o que eles fizeram? Adoraram o Senhor. Deus, nós sabemos. O problema é grande, o exército é enorme, mas o Senhor está conosco. Aleluia. Adorar, irmãos, adorar é confiar que Deus está cuidando. Adorar é confiar que, ainda que não tem porta, Deus vai ter porta. Adorar é confiar que se a muralha está enorme, Deus tem poder para que aquela muralha caia por terra, para você entrar no determinado lugar. Adorar é se render ao Senhor. Eles adoraram ao Senhor. Agora sim, no versículo 20, versículo 19, olha que gostoso. O problema estava lá ainda. E levantaram-se os levitas. Chama o pessoal que adora, chama todo mundo. Irmão, na igreja todo mundo pode ser levita. Os irmãos sabem que na igreja todo mundo pode ser levita? Você pode adorar o Senhor cantando, você pode adorar o Senhor sem cantar também. Você sabia disso? Tem gente que adora o Senhor na tribulação, tem gente que adora o Senhor no hospital, na luta, na doença. Tem gente que adora o Senhor, sempre adorando. Nós vamos adorar o Senhor sempre, olha só. E levantaram-se os levitas dos filhos coatitas e dos filhos dos... para fazer o quê? Louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Mas vem aqui, o problema não está lá ainda. O exército não está lá. Gostoso. Mas Josafá aprendeu. Nós vamos adorar, nós vamos louvar antes mesmo da batalha. Glória a Deus. A palavra é suficiente. A palavra de Deus é suficiente para dar graça para você. Mas pastor, eu vou sair. O problema continua existindo. O problema existe, mas você não é o mesmo. Você não é o mesmo. O seu coração não é o mesmo. A sua cabeça não é a mesma. Por quê? Porque a unção do Senhor desceu sobre a igreja. Glória a Deus. Então cantem. Eles cantaram. Cantaram. Antes da peleja. Estavam cantando, adorando. Louvado seja o Senhor. E aí, eles cantaram antes da batalha. E na hora da batalha? Vão cantar de novo. Vão continuar cantando. Eles continuaram cantando. Está aqui, irmãos. Tendo eles tomado conselho contra o povo, cantores, versículo 21. Cantores para cantarem ao Senhor e louvarem por causa do esplendor da sua santidade.
enquanto saíram na frente do exército, dizendo: rendam graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Aleluia! Rendam graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Aleluia! Então, quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens, e tinham vindo contra Judá, e foram desbaratados. Bom, e eles continuaram cantando. Enquanto o povo está aqui, o que acontece? O próprio Deus não falou que a batalha não era deles, era de Deus. Deus pôs emboscadas entre eles, e eles começaram a pelejar entre si, a se matar. E o povo está fazendo o quê? Cantando, adorando o Senhor. Irmãos, uma coisa terrível é a questão da murmuração. Murmurar é só enxergar o problema e ficar reclamando. Mas outra coisa é adorar ao Senhor. Adorar é você descansar, mesmo em meio à dificuldade. Eles estavam adorando o Senhor e Deus estava cuidando. Eles estavam adorando o Senhor antes da situação. Eles estavam adorando o Senhor durante a situação, e o próprio Deus cuidou. Deus ganhe o meu e o seu coração para sermos genuínos adoradores. Pessoas que estão adorando o Senhor antes do problema ser resolvido, enquanto ser resolvido. Mas tem uma outra situação: depois de ser resolvido, tem gente que não testifica, tem gente que não conta, tem gente que não honra a Deus com o que Ele fez. Eles adoraram antes da guerra, eles adoraram durante a guerra, e eles adoraram depois da guerra. Sabe o que aconteceu? Houve um lugar onde houve peleja, e aquele lugar era um deserto. E aquele deserto foi chamado de vale. É um lugar onde houve peleja. Só que aquele vale não é mais aquele, não vamos chamar só de vale de Baca. Já falamos sobre o vale de Baca que falamos? O vale de Baca é um vale de dores, vale de lágrimas. Mas este vale é diferenciado agora. Que vale é esse? É um vale de Beraca. Gostoso. É um outro nome. E esse nome está relacionado a um vale da bênção. O vale da bênção é você está lutando, está pelejando, está guerreando, irmãos. Sabe aquele vale que você está? Sabe aquela situação que você se encontra, que parece que tem lágrimas? Nesse vale, Deus pode transformar a lágrima em bênção na sua vida, em alegria. Deus pode transformar a tristeza em regozijo. Deus pode transformar a necessidade em suprimento. Deus pode transformar a escassez em bonança. Deus pode transformar o seu vale num vale de bênção. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu até marquei aqui. Irmãos, o retorno aos caminhos de Deus, ele precede a vitória. Então eles ganharam. Mas por que, pastor, por que você está falando isso? É porque durante 3 dias, eles foram simplesmente pegar o despojo. O que é despojo? Aquilo que aquele exército que vinha contra eles tinha. O ouro, prata, as coisas preciosas. Eles foram lá só para pegar isso. E foram um dia, pegaram, 2 dias, pegaram, 3º dia, pegaram. E tinha tantas coisas. Mas aí a Bíblia fala que eles não se esqueceram de uma coisa. No quarto dia, eles se ajuntaram. Versículo 26. Foi para a gente, por favor, irmãos. Ajuntaram no vale de Beraca, onde fizeram algo. Glória a Deus. Irmãos, que Deus te abençoe muito. Que Deus te dê graça. Que Deus te prospere. Que você tenha muita saúde. Que você tenha muita paz. Que você tenha um bom salário também. Mas não esqueça de uma coisa: de continuar adorando o Senhor. Porque tem muitas pessoas, irmãos, quando Deus abençoa, não tem mais tempo para Deus. Tem muitas pessoas, quando Deus abençoa, está tudo bem. Parece que não tem mais. Olha só, ao quarto dia juntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Eles fizeram o que no vale? Tinha bastante despojo, tinha bastante grana, mas eles foram embora para a grana. Fizeram o quê? Louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de o Vale de Beraca até o dia de hoje. Ou seja, não esqueceram, a mão de Deus foi sobre a nossa vida. Louvado seja o Senhor. Irmãos, tem irmãos aqui que estão vivendo algum vale, mas Deus está dizendo para você nesta noite que é possível você se voltar ao Senhor e aguardar o que Deus vai fazer. O vale de dor, Ele pode transformar num vale de bênção para você nesta noite. Aleluia, louvado seja o Senhor. Mas tem lágrimas, pastor. O Senhor Jesus, Ele tem poder para enxugar todas as lágrimas. Pastor, a porta fechou. O Senhor Jesus tem poder para abrir a porta. Louvado seja o Senhor. Pastor, espiritualmente falando, estou para baixo. Jesus tem poder. O sangue do Cordeiro tem poder de lavar de toda iniquidade, todo pecado, e deixar você limpinho, limpinho na presença do Senhor. Mais alto do que a neve. Eu coloquei algo aqui: adore a Deus
antes da batalha. Adore a Deus durante a batalha e adore a Deus depois da batalha. O Senhor é digno do seu louvor e da sua adoração. Amém? Bom, mas o resultado de obediência. Agora, irmãos, os irmãos perceberam o que Jesus falou assim? Irmãos, olha, creiam no Senhor vosso Deus, estarão seguros. Creiam nos profetas e vocês vão prosperar. Por quê? Porque o seu pai não creu no passado. Ele mesmo não consultou a Deus também no passado, mas ele aprendeu a lição. Deus, o Senhor está me dando a oportunidade de retornar ao caminho. Creiam no Senhor vosso Deus, estarão seguros. Creiam nos seus profetas e prosperareis. Irmãos, a palavra de Deus para você nessa noite é possível que houve um deslize. É possível que houve uma trajetória inadequada. Mas nesta noite Deus está dizendo para você: volte-se ao Senhor e seja abençoado. Renda-se ao Senhor e continue a jornada. Isto é Santa Ceia. Por que é Santa Ceia? Porque nós olhamos para Jesus e nós vemos o quê? O Filho de Deus com os braços abertos. E a palavra dele para mim e para você é: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quero ler os versículos com os irmãos. Irmãos, como aconteceu isso? É gostoso uma coisa, lembrem-se: quando você está no vale, as pessoas estão vendo. Mas quando Deus visita você no vale, as pessoas também vão ver. Quando Deus socorre você do vale, pessoas também vão ver. A Bíblia fala que os inimigos, não aqueles que morreram, outros inimigos que poderiam se levantar contra Josafá, ninguém mais quis se pelejar contra Josafá. Por quê? Porque eles sabiam: tem um Deus lá, tem alguém entre eles, tem alguém entre eles. Eles não precisam lutar. A Bíblia fala que houve paz, irmão. O resultado da obediência é que vai haver paz. Está escrito na Bíblia, vejam bem. Versículo 30. E o reino de Josafá teve o quê? Teve, porque o seu Deus lhe deu repouso em redor. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, receba isso pela fé. A sua casa vai ser cheia de paz. Receba, a sua família vai ser cheia de paz. A igreja que você reúne vai ser uma igreja onde a paz reina, onde o Senhor reina, porque o príncipe da paz está no nosso meio. Aleluia, louvado seja o Senhor. Nós recebemos isso pela fé. Pela fé. Vamos ver os versículos? Isaías 40, versículo 4 e 5. Isaías 40, versículo 4 e 5, está escrito assim: irmãos, olha o vale, todo vale, você está no vale? Creia, todo vale será exaltado, e todo monte alteiro será batido, e o que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso aplanado, e a glória do Senhor se manifestará. Aleluia! Então, irmãos, não fica só temeroso, chorando e cabisbaixo: pastor, estou no vale. Irmãos, Deus pode socorrer você no vale. Aleluia! Deus tem poder para dar graça no vale. E aquele vale que talvez está sendo um vale de sofrimento, ele pode ser transformado num vale de bênção. Louvado seja o Senhor. Isaías 41, 10. Só vendo na folha, Isaías fala assim: não temas, pois eu sou contigo. No vale, também no vale. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei e te sustentarei com a destra da minha justiça. Deus falou o quê? Deus, para Josafá, falou o quê? Não temam e nem se assuste. E agora Deus está falando para nós aqui nesta noite: não temas, porque eu sou teu Deus. Aleluia. Aí você nem pergunta mais: mas pastor, o senhor não sabe? Mas Deus sabe. E Ele fala para você: não tema e nem te assuste, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Vamos ver também 43, 2. Já vai deixar. Porque às vezes está passando pelas águas, irmãos, é como está no vale. Quando passarem pelas águas, eu vou estar contigo. E quando passar pelo rio, eles não vão te submergir. Mas e quando passar pelo fogo, não vão te queimar, e nem a chama arderá em ti. Então, irmãos, pensa agora: você está imaginando, espiritualmente falando, como se tivesse uma chama, está passando aí no fogo, e agora você fala: Deus, é tão tremendo ser crente, até os pelinhos no braço não queima. Deus, não queima. Deus, nem a chama chega. Por quê? Irmãos, é o Senhor nosso Deus na nossa vida. Irmãos, louvem a Deus. Se houve um deslize, hoje é momento de voltar ao Senhor, retornando ao caminho. E o pão e o vinho são, na verdade, os elementos para isso.
mostram isso, apontam para isso. Jesus está lá, de braços abertos. E quando alguém olha para Jesus, porque até foi Deus que estabeleceu isso, ele falou: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que olhe para ele, todo aquele que vê, não pereça, certo? Mas tem o quê? A vida eterna. Ou seja, é nesse contexto aí. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele foi levantado. Então, nesta noite, que a bênção de Deus seja sobre a minha e sobre a sua vida também. Com esse coração, nós podemos participar do pão. Com esse coração, nós podemos participar do vinho. Irmãos, independentemente do hino que nós formos cantar, os irmãos acreditam que nós podemos cantar ao Senhor de coração grato nesta noite? Se for na harpa, nós vamos adorar o Senhor. Aleluia. Se for um grande com os jovens, nós vamos adorar o Senhor. Aleluia. Se for uma equipe, nós vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Se for um irmão, nós vamos adorar o Senhor. Se for até com o pastor, nós vamos adorar o Senhor. Irmãos, Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Glória a Deus. Você vai chegar na sua casa e você vai dizer: se era um vale de vaca, o nome agora não vai ser mais esse. Se era um vale de sofrimento, agora vai ser um vale da bênção. Vai ser um vale de terra. Trocou o nome, irmão? Ainda, glória a Deus. É Deus conosco. Segura a nossa mão. É segurar a nossa mão. O que você está fazendo? Segura na mão de Deus. Deus segura na minha mão. Amém? Vamos participar agora do pão. Se tem que perdoar alguém, irmãos, perdoe. Se tem que pedir perdão para alguém, peça. Se tem que deixar de fazer algo, deixe. Então assuma um compromisso nessa noite. Eu posso dar alguns testemunhos aqui? Posso. Eu tenho às vezes um cuidado de não expor os irmãos, mas às vezes algumas coisas têm que ser ditas, irmãos. Eu louvo ao Senhor. O irmão Gilson, ele está vindo de Atibaia para cá, participando do culto. Eu entendo que é uma bênção o nosso culto, a nossa reunião. O Gilson, ele enfrentou uma situação, mas ele se decidiu diante do Senhor. Havia um vício na vida dele, que era um vício. É isso, Gilson? Quantos anos mesmo? Só 27 anos? Só 27 anos. Mas um dia ele ouviu que o corpo dele, nós conversamos tete a tete, olho no olho, que o corpo dele era templo do Espírito Santo, e agora não tinha mais lugar para aquele vício. Não foi assim, Jesus? É um gigante. E nós dissemos: nós conhecemos quem tem poder para derrubar esse gigante. E nós oramos ao Senhor. Foi assim, Jesus? E o Jesus falou assim: estou disposto. Aí eu encontrava ele e falei: ei, Gilson. Ele falou: pastor, não está fácil. Eu falei: mas o Senhor está segurando a sua mão, não foi comigo, Gilson? 3 dias, 5 dias, uma semana, e depois era um mês. E aí, Gilson, o Senhor está dando graça. Aí estava mais focadinho assim: o Senhor está dando graça. Quanto tempo, Gilson? Sexta-feira, 8h30. Sexta-feira, 8h30. Para libertar do vício? Ele pode responder: tem. Outro dia, uma oportunidade: Rose, você teve longe, não teve longe? Talvez não sabe lidar com Rose, você teve muito longe. Muito longe. Rose, é mais do que você está pensando já. Só que tem uma coisa: por mais fundo que seja o buraco, há uma mão poderosa que tem o poder para ir lá e colocar os pés da pessoa sobre a rocha. Rose, Deus te salvou, Deus libertou. Ela havia aberto mão de muitas coisas. Irmãos, quando nós falamos isso, não é para humilhar ninguém, não, nem para expor, é só para dizer que Deus tem poder. A Rose, irmãos, infelizmente, acabou submetida até a dependência de crack. Infelizmente, a família não teve um preço na vida dela que deve ter. Ela sabe disso, eu não falo disso com orgulho. Mas por misericórdia,
aquela mão poderosa foi lá, buscou e falou: eu te trago de volta para o aconchego dos seus, eu te trago de volta para a igreja, eu te trago de volta para desfrutar da mesa do Senhor, na presença do Senhor. Deus seja louvado. Irmãos, aplaudam o Senhor. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Por que estamos falando isso? Porque é esse tempo dele, é esse Deus que nós celebramos nessa noite. Nós estamos vendo o quê? O amor de Deus mostrado na pessoa do Senhor Jesus. Era um vale de sofrimento, mas hoje não. Hoje é um vale da bênção. Era um sofrimento, mas hoje não, é uma bênção. Amém, irmãos?